Olá, pessoal! Nossa videoaula de hoje é sobre RNA, ácido ribonucleico. Então, a nossa última aula foi sobre DNA, ácido desoxirribonucleico. Se você não lembra o conteúdo dessa videoaula, assiste novamente e depois vem aqui para essa aula, porque aquela aula de DNA ela é fundamental para vocês entenderem esta aula de RNA. Então, se você não lembra direito, assiste novamente e depois volta aqui para esse vídeo. Objetivo de aprendizagem da aula de hoje. A gente vai conhecer um pouco melhor a molécula de RNA, já vimos em aulas anteriores. Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho. A gente vai entender como que é produzida uma molécula de RNA, que é o chamado processo de transcrição, e depois a gente vai entender como que esse RNA se torna íntegro e maduro, o que a gente chama de processamentos do RNA. Na aula passada, que foi sobre DNA, vimos a estrutura desta molécula e vimos sobre replicação, né? Então, o DNA, ele consegue se proliferar. Uma molécula mãe consegue originar duas moléculas filhas idênticas. Na aula de hoje, a gente vai ver este processo aqui, chamado transcrição, ou seja, como que o material genético flui do DNA para o RNA. Então, além de aprender o que é uma molécula de RNA, a gente também vai aprender como esta molécula é produzida. E esse processo se chama transcrição. Já falei diversas vezes para vocês, né, que o DNA, ele é dividido em genes. Então, cada pedacinho, né, cada trechinho do DNA é um gene. E cada gene pode ser transcrito em RNA. Então, quando a gente fala sobre o processo de transcrição, é o material genético que flui do DNA para o RNA, mas é um pedacinho desse material genético, né? Um pedacinho desse DNA que a gente chama de gene. E aí depois o RNA vai servir como molde para a produção de uma proteína. E esse processo se chama tradução. O processo de tradução a gente vai ver nas próximas aulas. Então, vejam aqui nesse exemplo, a gente tem uma molécula de DNA, né? Sempre uma fita dupla. Cada trechinho do DNA é um gene, né? Então, aqui a gente tem um trechinho que é o gene A e um outro trechinho que é o gene B. Então, lá no nosso DNA, a gente tem todos os nossos genes. Vimos na aula passada que esses genes eles podem ser silenciados pelas histonas, por exemplo. Se eles forem silenciados, eles não vão ser expressos, mas eles podem ser expressos. O que é a expressão do gene? É a partir daquele gene a produção do RNA. Então, se aquele gene for expresso, ele vai ser transcrito, ele vai passar pelo processo de transcrição. E aí, a partir daquele gene, vai ter a produção de RNA. Vejam que, no caso aqui, ó, o gene A, ele produziu diversas moléculas de RNA, mas o gene B, ele produziu só uma molécula de RNA. Então, dependendo da necessidade ali daquele gene ser transcrito, tal vai ser a quantidade de moléculas de RNA. Porque depois, esse RNA vai ser traduzido em uma proteína. Então, se precisar bastante daquela proteína, aquele gene ele vai ser bastante expresso. Agora, se a célula precisar de uma pequena quantidade daquela proteína, aquele gene ele não precisa ser tão expresso, né? Então, ele vai produzir uma quantidade menor de RNA. E vejam também que o tamanho da molécula de RNA é bem menor que o tamanho da molécula de DNA. Por quê? Porque aqui na molécula de DNA eu tenho diversos genes, eu tenho milhões de genes. O RNA, ele vem de um único gene, né? Então, o tamanho da molécula de RNA é sempre menor em comparação com a molécula de DNA. Assim como o DNA, o RNA também é uma macromolécula cuja subunidade são os
nucleotídeos. Então, RNA nada mais é do que um conjuntinho de nucleotídeos. Os nucleotídeos, eles são formados sempre por um grupo fosfato, PO4, um açúcar de 5 carbonos, que é a pentose, e aí vimos na aula passada que se for um DNA, essa pentose é a desoxirribose, e se for um RNA, essa pentose é a ribose. E também eu tenho no nucleotídeo uma base nitrogenada, que no caso do DNA pode ser adenina, citosina, guanina ou timina, mas no caso do RNA não tem a timina, tem adenina, citosina, guanina ou uracila. Então é a mesma estrutura básica, só com algumas diferenças, né? Então, tanto o DNA quanto o RNA são formados por nucleotídeos, ok? A diferença é que o nucleotídeo do DNA tem uma desoxirribose e na base nitrogenada pode ter uma timina, e no caso do RNA, no nucleotídeo do RNA, o açúcar sempre vai ser uma ribose e a base nitrogenada não tem timina e sim uracila. Aqui então é só para relembrá-los de que a molécula de DNA é uma fita dupla, então vejam aqui duas cadeias, e a molécula de RNA é uma fita simples, então vejam aqui apenas uma única cadeia. Então, também é uma outra diferença, além do tipo de açúcar, a quantidade de fitas. E aqui, uma base nitrogenada do DNA pode ser a timina, além da citonina, guanina e adenina. Já no caso do RNA, nunca vai ter timina. No lugar da timina entra a uracila. Bom, e como que se organiza uma molécula de RNA? É muito parecido com a organização da molécula de DNA. Sempre teremos um grupo fosfato, então aqui nessa imagem F simboliza grupo fosfato, e o açúcar ribose na cadeia lateral, né? Então, essa fita aqui é formada por um grupo fosfato intercalado com uma ribose, e assim por diante, né? Fosfato intercalado com uma ribose, fosfato intercalado com uma ribose. E aí, aqui nessa parte do centro, a gente tem as bases nitrogenadas, que podem ser adenina, uracila, guanina ou citosina. No caso do RNA, sempre começa pelo lado 5' Então, sempre começa pelo lado do grupo fosfato. E sempre termina com o lado 3'. Sempre termina com uma ribose, né? Então, começa com o grupo fosfato, que é o lado 5', e termina com o açúcar ribose, que é o lado 3'. Tem até uma tirinha que é da Mafalda, não sei se vocês conhecem a Mafalda, não sei se é do tempo de vocês. A Mafalda pergunta: qual é o sentido da vida? O sentido da vida é 5', 3'. Por quê? A molécula de RNA que nos dá as nossas proteínas, que compõem as nossas células, né, que são fundamentais para a formação dos nossos tecidos, nossos órgãos, nosso sistema. A molécula de RNA começa pelo lado 5' e termina pelo lado 3'. Então, este é o sentido da vida. 5', 3'. Então, para quem não conhece, tá aqui a tirinha da Mafalda, é bem antiga. Na verdade, não é a Mafalda que pergunta, né? É o Felipe que pergunta para Mafalda. Mafalda, às vezes me pergunta, qual é o sentido da vida? E ela responde, é na direção 5', 3', porque este é o sentido de construção de uma molécula de RNA. Sempre começa pelo lado 5' e sempre termina pelo lado 3'. Então, sempre começa com o grupo fosfato, sempre termina com açúcar ribose. Bom, então eu venho falando para vocês
que a produção de RNA, ela acontece a partir do DNA. De que maneira? Vimos que o DNA, vimos aula passada, que o DNA tem duas fitas antiparalelas. Uma começa pelo lado 5' e termina pelo lado 3', e a outra é o contrário, começa pelo lado 3' e termina pelo lado 5'. Isso aqui é só um trechinho do DNA, né? Então, aqui eu tenho um gene que vai ser transcrito em RNA. Uma dessas fitas aqui do DNA vai servir de molde para a produção de RNA. Qual fita? A 3', 5' ou a 5', 3'? Sempre, 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 a fita molde do DNA vai ser a 3', 5'. Por quê? A produção de RNA, a transcrição também é antiparalela. O RNA sempre vai começar, acabei de falar, né? O RNA sempre vai começar pelo lado 5' e terminar pelo lado 3'. Este é o sentido da vida. Então, a fita molde tem que ser ao contrário, tem que ser a 3', 5'. Então, aqui em azul é o filamento molde que o RNA vai utilizar. E de que maneira vai ser feita a produção de RNA? Também é pelo pareamento de bases. Então, o RNA também tem lá os seus nucleotídeos, né? Uma macromolécula formada por nucleotídeos. E aí, cada nucleotídeo tem a sua base nitrogenada. Se aqui o DNA, daqui a pouco a gente vai ver nos próximos slides o passo a passo dessa produção. Aqui é só para vocês entenderem como que é determinada a sequência do RNA. Então, se aqui na fita molde tinha uma timina, no RNA vai ser uma adenina. Timina sempre se liga com adenina. Se aqui no DNA tinha uma adenina, no RNA não pode ligar com timina, porque o RNA não tem a timina. Então, aqui vai ser uma uracila. Se aqui no DNA era uma citosina, aqui no RNA vai ter uma guanina. Timina no DNA, adenina no RNA. E assim por diante. Aqui nessa tabelinha tem um exemplo do pareamento de bases. Então, se no DNA tiver uma citonina, no RNA vai ser uma guanina. Se no DNA tiver uma guanina, no RNA vai ser uma citonina. Se no DNA tiver uma timina, no RNA vai ter uma adenina. Mas, se no DNA tiver uma adenina, o RNA não tem timina. Então, aqui vai ser uma uracila. Então, vejam que é o filamento molde do DNA que vai determinar a sequência de nucleotídeos que vai compor a fita de RNA. Bom, então agora a gente vai ver o passo a passo de como ocorre o processo de transcrição. Então, aqui em azul, a gente tem uma fita dupla de DNA. Aqui é o lado 3' e aqui é o lado 5'. Primeira coisa, vem uma enzima chamada RNA polimerase. Então, essa estrutura aqui em cinza é a enzima chamada RNA polimerase. O que essa enzima faz? Ela abre a fita de DNA. Então, vejam aqui que a fita de DNA ela estava unida lá pelas pontes de hidrogênio, que a gente viu aula passada. Essa enzima RNA polimerase, ela quebra as pontes de hidrogênio e desenrola um pedaço da fita. Então, o primeiro passo é esse: ocorre a abertura de uma porção da fita dupla de DNA que se desenrola. E aí, as suas bases nitrogenadas ficam expostas. Qual lado vai ser utilizado como molde? Esse aqui, né? Que começa pelo 3'. Então, essa fita aqui vai ser a fita molde para a produção do RNA. Então, esse é o primeiro passo. A abertura da fita dupla pela enzima RNA polimerase. Segundo passo, uma das fitas atuará como molde para a síntese. Qual fita vai ser o molde? Fita 3', essa fita aqui de baixo, né? Porque a molécula de RNA começa pelo lado 5'. Então, o molde do DNA é sempre o lado 3'.
Terceiro passo. Os nucleotídeos de RNA, que estão aqui em rosa, né, que a gente chama de ribonucleotídeos, eles vão sendo adicionados um a um. Em que sequência? Naquela sequência determinada pelo pareamento de bases do DNA molde. Então, se aqui no DNA era uma timina, vai ser adicionado aqui adenina. Se aqui no DNA era uma adenina, vai ser adicionado uma uracila. Aqui guanina, citosina. Aqui timina, aqui adenina. Então, esses nucleotídeos do RNA, eles vão sendo adicionados um a um. E aí, finalmente, quando essa fita aqui em rosa, quando essa fita de RNA estiver pronta, ela se solta. Então, ela sai daqui, claro que tem várias enzimas que ajudam nesse processo. Então, ela sai daqui e a fita dupla de RNA, ela volta a se enrolar. Então, essa dupla hélice, ela é restaurada. E aí, eu vou ter aqui uma molécula de RNA recém-formada. Este processo é chamado de transcrição. Então, vejam que é o DNA que determina qual será a sequência de nucleotídeos da molécula de RNA. Essa enzima aqui, ó, a RNA polimerase, então, ela é a grande responsável pelo processo de transcrição. Ela vai se movendo devagar, né, ao longo da fita dupla de DNA, desenrolando a hélice para que ocorra o pareamento de bases complementares aqui da fita de RNA. Sempre, sempre, sempre na direção 5' para o 3'. Então, a molécula de RNA sempre começa pelo lado 5' e termina pelo lado 3'. Então, aqui a gente tem uma molécula de RNA, né, recém-construída, que surgiu a partir de uma fita molde do DNA. Vejam que aqui na cadeia lateral tem o açúcar sempre ligado com o grupo fosfato. Essa ligação covalente da cadeia lateral é uma ligação que se chama fosfodiéster. Quem catalisa essa ligação covalente aqui na cadeia lateral também é a RNA polimerase. Então, é a enzima que realiza a transcrição e que também é uma enzima que catalisa a ligação fosfodiéster, que vai unir aqui os nucleotídeos na cadeia lateral da molécula de RNA. Então, vimos que é a enzima RNA polimerase que faz o processo de transcrição. Mas como que a RNA polimerase reconhece que aquela regiãozinha ali do DNA é um gene e que aquela regiãozinha ali deve ser transcrita em RNA? Bom, imediatamente antes do gene, antes de começar a região codificadora, existe uma sequência específica de nucleotídeos chamada região promotora. Então, a RNA polimerase, ela vem deslizando aqui na fita de DNA e encontra essa regiãozinha. Reconhece essa sequência de nucleotídeos como região promotora e aí promove a transcrição gênica. Quando ela encontra uma outra sequência específica de nucleotídeos, que é a região finalizadora, ela então interrompe a transcrição daquele gene. E aí ela continua deslizando lá pela fita de DNA até encontrar outra região promotora de outro gene. Então vejam aqui, ó, nessa fita dupla de DNA existe uma região promotora e uma região finalizadora. A RNA polimerase vem deslizando, encontrou a região promotora, inicia a transcrição gênica, mas qual fita ela vai usar como molde? Essa de cima ou essa de baixo? Essa de cima, porque ela é a 3', 5'. E aí vem aqui, ó, fazendo a transcrição, produzindo RNA mensageiro até encontrar a região finalizadora. Uma coisa importante é o seguinte:
Lá naquele gene, né, lá naquela sequência do DNA, que vai ser transcrito em RNA, existem regiões, aqui em vermelho, que a gente chama de exon, e aqui em azul são os introns. Quando ocorre a transcrição, é produzida uma molécula de RNA que a gente chama de pré-RNA. Por quê? Essa molécula de pré-RNA tem ainda os exons e os introns. Mas a gente viu que o intron, ele não serve para nada, né? Ele tem que ser removido, ele tem que ser cortado, ele tem que ser tirado daquela molécula de RNA. Então, essa regiãozinha aqui em azul, que são os introns, eles são removidos num processo chamado de splicing. Daqui a pouco eu explico melhor o splicing. E aí, ocorre a união só dos exons. Quando o intron é removido, e eu tenho a união só dos exons, eu tenho o chamado RNA maduro. Agora o meu RNA já está pronto, né? Só com os exons, sem os introns. Esse RNA aqui que foi produzido, eu chamo de RNA mensageiro. Existem 3 tipos de RNA. Esse aqui é um tipo, tá? Que a gente vai ver só esse tipo de RNA, depois eu falo para vocês sobre os outros. Esse RNA é o RNA mensageiro, porque ele carrega uma mensagem. Que é essa mensagem? É o código para a produção da proteína que a gente vai ver nas próximas aulas, ok? Então, quando o RNA é produzido, ele é produzido em um pré-RNA, e aí depois, quando a região intrônica é removida, quando os introns são removidos, aí sim ele se torna um RNA mensageiro maduro. Bom, então agora aquela molécula de RNA já está sem os introns, já é o RNA maduro, mas ainda assim precisa de mais 2 pequenas etapas para este RNA ficar maduro de fato. Então, é um processamento que faz com que o RNA seja reconhecido como um RNA íntegro, como um RNA realmente bom, realmente estável, para sair lá do núcleo e ir para o ribossomo, né? Então, quando ele é finalmente processado, aí sim ele se liga àquelas esportinas que a gente já viu em aulas anteriores, ele se liga às esportinas para sair do núcleo e ir lá para o ribossomo. Quais são os processamentos finais do RNA? Bom, aqui eu tenho um gene que foi transcrito em RNA. Então, aqui eu tenho uma molécula de RNA. Do lado 5' então aqui é o lado 5', vai ser acrescentado uma guanina, então adição de uma base nitrogenada guanina, com um grupo metila, CH3. A gente chama essa estrutura de cap. Então, precisa ter aqui um cap, uma guanina com um grupo metila do lado 5'. E do lado 3' vai ter a formação de uma cauda que a gente chama de poli-A, que é formada por muitas adeninas, vejam, de 150 a 250 moléculas de adenina aqui do lado 3'. Então, agora que os introns foram removidos, que foi adicionado o cap do lado 5' e a cauda poli-A do lado 3', agora sim, a minha molécula de RNA está íntegra e madura. Agora sim, ela pode sair do núcleo, ela pode ir lá para o ribossomo, onde ela vai ser utilizada como molde para a produção de uma proteína. Então, resumidamente, para o meu RNA estar maduro de fato, depois que ele foi transcrito, então aqui ainda é um pré-RNA, eu preciso remover os introns, então ocorre a remoção de introns, eles são cortados aqui no processo de splicing, eles são removidos e eu tenho só a junção dos exons. Além disso, eu tenho a adição daquela guanina com o grupo metila, que eu chamo de cap, né? Então, eu tenho aqui o capeamento e eu tenho a adição da cauda poli-A. Tá aqui a cauda poli-A, né? Então, agora sim, aqui nessa imagem, eu tenho o meu RNA mensageiro realmente pronto, realmente maduro,
agora sim ele pode ser traduzido em uma proteína lá no ribossomo. Pessoal, aqui esse slide, só para mostrar que quando ocorre a remoção dos introns, então aqui a gente tem os introns em rosa, eles serão descartados, né? E só os exons serão unidos no RNA funcional maduro. Esse processo de remoção dos introns é chamado de splicing, é o nome em inglês, ok? Então, splicing nada mais é do que a remoção dos introns e junção dos exons. E aí, este RNA aqui, maduro, é que vai servir de molde para a produção da proteína. Um processo que só é possível em células eucariontes é o que a gente chama de splicing alternativo. Bom, a gente já viu que as bactérias, elas não têm introns, então o material genético da bactéria é muito menor, né? Por isso que ele é muito mais fácil de se proliferar. Em células eucariontes, os introns, eles permitem que as células possam fazer esse mecanismo chamado splicing alternativo. O que é esse splicing alternativo? Então, vejam aqui, eu tenho o gene, né, o DNA, em verde a gente tem os introns, em vermelho a gente tem os exons. Então, esse gene foi transcrito em um RNA mensageiro, mas ainda não está maduro, né, porque ainda tem aqui, ó, ainda tem os introns. Vamos supor que para formar um RNA maduro, as enzimas fizeram o seguinte: utilizaram o exon 1, o exon 2 e o exon 3. Então, eu tenho aqui a formação deste gene, com exon 1, exon 2 e exon 3, que vai dar origem a uma proteína que eu vou chamar de proteína A. Mas vejam que a partir deste mesmo pré-RNA ainda imaturo, eu posso juntar exons diferentes. Então, aqui eu posso juntar o exon 1, o exon 2 e o exon 4. E aí, a partir do mesmo pré-RNA, eu tenho um RNA maduro totalmente diferente, né? Com nucleotídeos diferentes, porque aqui, ó, essa região, o exon 4, aqui era exon 3. Isso já faz com que o RNA seja diferente. E agora vai produzir uma proteína diferente, que será a proteína B. Isso surgiu a partir do mesmo gene, da mesma molécula de pré-RNA imatura. Eu consegui formar duas novas moléculas de RNA maduras, porém diferentes. Essa é a principal função dos introns. Apesar de eles serem considerados lixos genéticos, os introns, eles possibilitam o splicing alternativo. Então, eles possibilitam que um único gene dê origem a proteínas diferentes. E isso é exclusivo das células eucariontes, porque as células procariontes não têm introns, então elas não conseguem fazer esse splicing alternativo. Então, é uma solução, né, que a evolução encontrou para aumentar a riqueza de proteína das nossas células. Se é o conteúdo proteico que diferencia as nossas células, então essas células elas serão muito mais diferenciadas porque elas têm essa capacidade de produção de diferentes proteínas a partir de um único gene. E isso ocorre graças ao splicing alternativo. Bom, então na aula de hoje vimos que a molécula de RNA, assim como a molécula de DNA, também é formada por nucleotídeos, no caso do RNA. O nucleotídeo tem um grupo fosfato, uma pentose, que é um açúcar, que vai ser a ribose, e 4 tipos possíveis de base nitrogenada, que pode ser adenina, citosina, guanina ou uracila. Vimos que o RNA é produzido a partir do processo de transcrição
Então, este processo utiliza como principal enzima a enzima RNA polimerase, que vai fazer com que o DNA lá na sua fita dupla se abra, e aí essa enzima vai adicionando os nucleotídeos de RNA para formar uma nova molécula de RNA. Vimos que a fita molde do DNA no processo de transcrição sempre vai ser a fita 3', 5', e o RNA sempre, sempre, sempre vai começar pelo lado 5' em sentido, em direção ao lado 3'. E vimos também que após o processo de transcrição, o RNA ainda não está maduro, é formada uma molécula que a gente chama de pré-RNA. Então, esse RNA ele precisa passar por alguns processamentos para que ele se transforme num RNA mensageiro íntegro e funcional. Esses processamentos são splicing, que é a remoção dos introns, capeamento, que é a adição de uma guanina e de um grupamento químico, que é o grupo metila, do lado 5', e a poliadenilação, que é a adição de uma cauda poli-A, várias bases nitrogenadas de adenosina, do lado 3'. Aí sim, o RNA está íntegro e maduro e pronto para ser traduzido em uma proteína, que é o assunto da nossa próxima aula. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Beijos, até mais.